Amores, hoje eu vou contar pra vocês como foi esses últimos 2 anos como regente de disciplina em sala de aula. Esse vídeo ele vai ser todo baseado na minha experiência, não tem nenhuma fundamentação teórica. E vocês que assistiram um vídeo que eu fiz do meu primeiro ano como professora vão notar que tem aqui erros que são semelhantes aos que eu cometi no meu primeiro ano. Então, além disso aqui ser todo baseado na minha cabeça, na minha experiência, ainda não significa que os erros que eu vou citar aqui pra vocês eu não vou cometê-los novamente, tá bom? Então vamos lá pro primeiro. O primeiro ponto é ser permissiva demais. O meu problema é que tem coisas que eu acho que tá ok. Isso acaba infligindo a política da escola e atrapalhando o trabalho dos meus colegas e também meu próprio trabalho. Então é muito ruim você ser permissiva com determinadas coisas que pra você, do seu ponto de vista, tá ok. Mas se alguém na escola, talvez com mais autoridade ou mais experiência, diz que aquilo ali, embora para você tá ok, não é bom para os alunos, é melhor você evitar. E eu digo isso porque eu vivi isso, então é melhor você evitar mesmo. Segunda coisa, tratar de forma inadequada os alunos com respeito à maturidade deles. Então eu trabalho com crianças, né, a maior parte do tempo, com crianças de 10, 11 anos. Eu também trabalho com um público um pouco mais velho, né, assim, adolescentes, e adolescentes que estão no ensino médio, que tem já aí seus 16, 17, 18 anos. Então é muito diferente, tá? E é difícil, às vezes, de separar isso, porque o conteúdo aplicado por uma criança de 10 é diferente do aplicado por uma criança de 15 anos. E aí eu tive, mais no início, no ano passado, a tendência de preparar a mesma aula para todas as minhas turmas, né, essas do 6º ano e as turmas do curso que eu dou, que é opcional, né, livre lá dentro da escola, para as crianças mais velhas. E aí, ou fica ruim para as crianças de 10 anos, ou fica ruim para as crianças, para os adolescentes, né, para os que são mais velhos. Então, dar uma equilibrada nisso aí, não dar, né, uma equilibrada nisso aí foi um erro que eu cometi. Quero mudar isso. Terceira coisa, deixar de cobrar a atenção deles durante as aulas e também de cobrar o cumprimento de tarefas. Então a questão da atenção é mais difícil de deixar passar, tá? Porque você tá ali falando e se estão falando junto com você ou estão distraídos, te atrapalha, te incomoda. Então é mais fácil chamar a atenção, embora eu acho que mais no início eu falhei um pouco nisso. E de cobrar tarefas. Eu percebi que alguns deixaram de fazer e aí, por eu pensar assim, não, é só um exercício do dia a dia, eles acabaram deixando de fazer outras vezes. Então é importante cobrar que as tarefas sejam cumpridas logo no início, logo na primeira, sabe? Para evitar problemas depois. Outra coisa, estar despreparada para as aulas ou se preparar mais ou menos para as aulas. Isso aí é muito ruim, porque você acaba sendo muito influenciada pela preguiça dos alunos. Se você não sabe exatamente o conteúdo que você vai passar, o quanto você vai passar, né, para ali dar o tempo da aula certinha, e se acaba sobrando muito tempo, os meninos, eles te influenciam a não fazer, porque eles também não querem fazer, e como você tá meio na dúvida do que dá para eles, você acaba cedendo. Então esse também foi um grande erro. Esse eu acho que foi um dos piores erros, porque você tá ali na escola com o objetivo de ensinar, você tá sendo paga para ensinar, e se você vai estar presente em sala de aula e não ensina, o seu propósito não foi cumprido. Então, com certeza, esse é um dos piores erros, se não o pior erro, de ir dar aula sem estar bem preparada para isso. Quinto erro, no meu caso, na minha disciplina, fornecer pouco conteúdo teórico. Eu ensino Libras, né, que é a língua brasileira de sinais, e ela, por ser um idioma, a gente acaba tendo muitas aulas práticas que são necessárias. Mas é bom ter também uma base teórica para os meninos poderem recorrer. E eu acredito que eu falhei muito nisso
nesses últimos 2 anos. Eu fui percebendo mais isso no final do ano e eu fico muito atenta ao que os alunos falam comigo, porque é válido as queixas deles, sabe? Às vezes não, às vezes você só ignora, se você ouvir, ignora. Mas às vezes é bom você considerar aquilo que eles dizem pra você com respeito ao seu conteúdo, a forma como você ensina, porque vai te ajudar a melhorar. É uma crítica construtiva. Pegando o gancho aí do 5º ponto, o 6º ponto é dar poucas atividades avaliativas. E eu não tô falando de prova. Na minha disciplina, a avaliação ela é qualitativa. É o quanto eles prestaram atenção, se desenvolveram, participaram das aulas, entendeu? Mas mesmo assim, eu acho interessante você avaliar, mesmo que qualitativamente, você não vai dar um número para os seus alunos, mas é bom você avaliar, fazer testes, tanto escrito, testes teóricos, quanto testes práticos, né, no meu caso, para eles se empenharem um pouco mais, se esforçarem um pouco mais para absorver bem o conteúdo. É aquela coisa que é muito aplicada em escola, e quem é professor sabe, é a lei do menor esforço. Então eu faço para ter um mínimo para passar de ano. E se você cobra um pouco mais, né, com avaliações, eles vão se esforçar um pouco mais. Isso é muito natural. Isso aí é natural para qualquer faixa etária. O 7º ponto é, seguindo o 5º de poucas informações teóricas, não verificar o caderno. Eu costumo passar alguma atividade e olhar imediatamente, né? Assim que eles fazem, já olhar. Mas eu acho que seria legal para eles se organizarem melhor, porque eu percebi nesse último ano que eles faziam coisas em folhas aleatórias, não tinham um caderno certinho ou um espaço no fichário certinho para as aulas de Libras. Então eu acho que se eu verificasse, se isso fizesse parte da qualificação deles no final lá de cada bimestre, eles se esforçariam mais para ser organizado com os conteúdos que eu dei. E não ficaria assim, nenhuma coisa perdida aqui e colar, e também eles se empenhariam mais em copiar, né, o conteúdo do quadro e fazer as tarefas. Eu acho que muitos deixam de fazer isso, não muito, sabe? Nunca é a maioria, gente. Mas alguns deixam de fazer isso porque tem esse respaldo. Tipo, ela não vai olhar depois. Tipo assim, não tem importância para o futuro isso aqui. Então eu não preciso fazer. Seguindo do 7º ponto, o 8º é não tratar com seriedade suficiente. Eu, professora, tratar com seriedade suficiente o conteúdo que eu dou, a disciplina que eu aplico. Porque como não tem avaliações bimestrais que vão somar uma nota e que no final vai estar lá vermelho ou azul, né? Nem sei se usam mais esses termos. Mas por isso, por não ter isso, ser uma disciplina que não tem prova, né? Que não entra ali no calendário de provas, você acaba meio que relaxando. Fala assim, mas essa disciplina não reprova. Esse é o pensamento que os alunos têm. E se você não conseguir fazer eles pensarem de forma diferente, eles vão levar isso assim pro resto do ano, empurrando, sabe? Eu percebi muito disso neles, principalmente nesse ano que eu tava com 2 turmas, então eu tinha mais material de pesquisa, né? Eu tinha mais crianças para observar. E esse foi um erro que eu cometi e eu não quero mais isso. Eu quero mostrar o quanto a Libras é importante para a sociedade, para a inclusão da comunidade surda na sociedade, entendeu? E aí as pessoas acham que por não ter contato com um surdo, nunca vão encontrar um surdo na vida, nunca vão precisar da Libras. A escola, ela não tá ali só para te preparar para o vestibular, faculdade e trabalho, ela tá ali para te preparar para a vida, para você ser um bom cidadão, né? Para você cumprir os seus deveres, usufruírem dos direitos que tem, também treinar cidadãos para eles serem mais empáticos, né? Serem mais educados, respeitarem, entenderem o mundo e respeitarem as escolhas, enfim, tudo isso. E eu acho que a inclusão, né, das pessoas surdas é uma coisa que está muito no início agora, mas que vai se avançar. Vai ser bom para eles se eles estiverem preparados. Ainda nesse gancho de seriedade, é cobrar mais dos preguiçosos. Como eu falei anteriormente, nunca é a maioria, gente, mas sempre tem os preguiçosos, e os preguiçosos,
Eles costumam não ficar quietos, tá? Eles não fazem o que eles têm que fazer, eles influenciam outros a não fazer. E aí vira uma bola de neve. Não é a maioria, mas isso acontece. Então, se eu levo o meu conteúdo com seriedade, só isso não é suficiente. Eu também tenho que cobrar desses alunos preguiçosos que prestem atenção, que copiem o material que foi passado no quadro, que façam os exercícios e que se preparem para as avaliações, para não influenciar negativamente os outros e para a aula, né, discorrer melhor. É engraçado isso porque eu lembro que é muito fácil para minha cabeça falar assim: ah, mas ele não quer nada, né? Deixa pra lá. E é muito fácil ouvir também de professores isso. Ah, mas fulano não quer nada, deixa pra lá. É óbvio que você não vai ficar dando murro em ponta de faca, mas ignorar os preguiçosos pode ser muito perigoso. E o 10º ponto, gente... Lembra daquilo que eu falei, de achar que não tem importância e tudo mais? Mas tem uma coisa pior. Tem quando você tá cansada e você não quer chamar a atenção porque você já tá estressada. E aí você acha que se você der atenção e ficar falando com fulano, não faz isso, no outro, senta e tal, você acha que você vai se estressar mais. Mas acredite em mim, é melhor cortar o mal pela raiz. Se a criança tá te atrapalhando, se ela tá te estressando, ignorar vai te deixar mais estressada. É melhor tomar uma atitude. Se passou dos limites, se não tá respeitando a sua autoridade em sala de aula, é melhor você tirar da sala. É melhor você talvez ter ali um pouco mais de trabalho e se estressar porque você vai ter que tirar a criança, então você vai ter que explicar para a coordenadora, para o diretor o que está acontecendo, o que fulano fez. Mas é melhor ter esse trabalho, fazer esses trâmites, porque aí você vai ter paz quando você voltar para a sala e isso vai servir de exemplo para os outros que não querem ir, não querem sair de sala e ir para a diretoria. E vai servir de exemplo para eles tomarem cuidado, para eles sossegarem, para eles te respeitarem melhor. Então, às vezes você fica evitando tomar certas atitudes porque não quer se estressar, mas é melhor você tomar, se estressar e cortar o mal pela raiz, tá bom? Então esses foram alguns erros que eu cometi. Significa que no ano que vem eu vou vir aqui fazer esse vídeo para vocês e vou dizer, olha, não cometi mais nenhum desses erros? Claro que não, né? A nossa natureza é imperfeita e as situações também, né, que vão acontecendo no nosso dia a dia acabam influenciando a gente a cometer certos erros, certos deslizes. Enfim, mas o que eu preparei para o ano de 2024? Baseado aí nesses erros, atitudes que eu quero tomar e tudo mais, mas tem algumas coisas aqui específicas que eu quero falar com vocês. A primeira delas é que eu quero usar mais as ferramentas disponíveis para o meu trabalho, com ferramentas que a escola fornece e talvez eu não usufrua tudo que eu poderia, sabe? Continuar com os planos de aula, é claro, eles são fundamentais para você chegar na sala com um objetivo, tendo em mente o tema, estando bem preparados com os procedimentos que você vai usar para poder dar uma boa aula para os seus alunos aprenderem, absorverem, prestarem atenção e segurar a atenção deles durante a aula. Então, estar preparado é fundamental. Por isso até que eu falo que eu falei, né, no vídeo, que não estar preparado é um dos piores erros, se não o pior erro que o professor pode cometer. E eu também comprei um caderno, isso no ano passado, quem assiste todos os vídeos de rotina de professor provavelmente viu, um caderno com o objetivo de produzir o material didático que eu vou usar. Como o Libras é ainda muito novo, a gente não acha o material pronto, né? Talvez por falta de profissionais mesmo qualificados nessa área de Libras como pesquisador para produzir os materiais, para produzir livros, brochuras e tal. Então a gente ainda não tem isso, é bem escasso. Se você pesquisar na internet, você vai encontrar apostilas que são basicamente a mesma coisa e que do meu ponto de vista não é o suficiente, não dá a base correta para o aprendizado do idioma. Então eu decidi, claro que fazendo pesquisa, a gente sempre recorre ao que está disponível, produzir o meu próprio material didático com a gramática, com textos, com exercícios e com exercícios avaliativos também, tanto teóricos quanto práticos. Exercícios para serem feitos em sala de aula e exercícios para serem feitos em casa, para as crianças também praticarem em casa
e realmente aprender o conteúdo. Então, estou desenvolvendo isso e vocês vão ver muito detalhes sobre isso nos vídeos de rotina de professora que nós teremos agora em 2024, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, que isso tenha ajudado vocês, inspirado vocês, se você é professor ou futuro professor, para já ir se preparando, se conscientizando da realidade em sala de aula. E se inscrevam aqui no canal, comentem o que vocês acharam, que dúvida vocês tiveram. Deixem sugestões também de como proceder em sala de aula. É muito importante para a gente trocar essas experiências. E a gente se vê no próximo. Tchau. Compartilha também aí com seus amigos.